Então, vamos lá. Boa noite, boa noite. Estamos começando para todo o Brasil mais um PG7. Nosso PG que tem como objetivo a gente se reunir semanalmente para falarmos um pouco e aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Cada semana um convidado diferente, cada semana uma mensagem edificante, e hoje um tema que é muito importante, não é? Para o nosso dia a dia, para os nossos convívios, e também para a nossa vida espiritual, que é a questão do perdão. Hoje nós vamos falar, nós vamos ouvir e falar um pouquinho sobre a questão do perdão. Mas antes, nós vamos aos pedidos de oração. Obadia, você consegue falar? Tem algum pedido de oração? Tá, eu acho que eu consigo sim. Tá, eu tô longe de casa, não consegui chegar em casa ainda, tive que parar na rua. Tá, mas Mas tá dando eu para ouvir agradeço a agora. Deus as bênçãos que Ele tem me dado. Claro que nós estamos vivendo num período de desafios, né? E a gente tem vivido esse momento um tanto complicado para poder se colocar mais nas mãos de Deus e deixar que Ele faça a obra que Ele precisa fazer no coração da gente, né? Eu tomei uma decisão que eu não queria há muito tempo. Uma das coisas que eu tenho, eu sou licenciado em História. E agora eu tomei a decisão de fazer mais uma licenciatura. Estou fazendo uma licenciatura de Geografia. Eu acho que eu vou voltar para a sala de aula. Então, orem a Deus, a gente está cheio de coisa para fazer. Sanatos continua sendo um plano, a gente está trabalhando por fora. E que, aos poucos, né, Deus possa fazer da nossa vida aquilo que Ele deseja que seja feito. Desde já eu peço a oração de vocês pela minha vida, ok? Amém. Bom, eu tenho aqui uma listinha também de alguns nomes que a gente já vem orando durante a semana, não é? Uma delas é a Lídia Vasconcelos. Quem tem acompanhado os nossos grupos e o nosso PG sabe que a Lídia é professora e, saindo de uma escola para outra, ela teve um acidente onde ela precisou passar por algum tratamento e continua em tratamento, continua precisando das nossas orações. Então, vamos estar orando pela saúde e recuperação da Lídia Vasconcelos. Também a nossa amiga Rosângela, que se submeteu a uma cirurgia às 14 horas pelo horário de Manaus. Vamos estar em oração pela saúde da nossa amiga Rosângela. Também Solange do Vale, não é? Que vem enfrentando uma depressão, é minha tia, peço a vocês as orações por ela. Pelo nosso amigo também, Marcondes Ferreira, pela recuperação dele. Tá? Eduardo, você ora para nós iniciarmos? Ora sim. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesse momento temos alguns pedidos de oração, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu possas cuidar de cada uma dessas pessoas que foram citadas aqui, e também aqueles pedidos que estão nos nossos corações, mas às vezes nós não falamos, mas o Senhor sabe, e muitas vezes nós compartilhamos contigo quando estamos nos nossos momentos da sorte. Peço nesse momento que o Santo Espírito possa conduzir este PG, que a tua palavra possa ser aberta, Senhor, e que tu possa falar aos nossos corações. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade a essa sala, que é uma sala de todos, né? São várias pessoas em vários pontos do país. Eu estou aqui em São Paulo, o Obadias está no Espírito Santo e os demais estão em Manaus, né? Então, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite que foi feito pelo Alessandro, e
Confesso que é um desafio para mim. Como eu já falei para ele, pregar é algo que eu não tenho costume, mas quando precisa fazer, eu faço. E quando o Alessandro veio conversar comigo, perguntando sobre o tema, eu parei para orar e também para refletir um pouco sobre alguns temas. E o tema que veio na minha mente foi justamente sobre o perdão. E eu vejo assim que é um tema muito importante, até mesmo pelo período que a gente se encontra, período de Natal, período de fim de ano, e é um momento assim que nós procuramos estar mais próximos das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama. Só que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o privilégio de estar perto dessas pessoas, ou porque moram em outros lugares, ou porque, infelizmente, já descansaram, ou até mesmo porque tem alguma desavença, algum problema entre elas. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Sempre quando eu passo alguma mensagem, eu gosto de diálogo. E a primeira pergunta que eu tenho é, para vocês, o que significa o perdão? Tá desligado, mãe. Teu áudio. Conectar seu áudio, tá desligado. Alguém poderia me ajudar com essa primeira pergunta? Agora já está. Você estava sem áudio. Tá me ouvindo? Agora Acho que sim. eu posso. Acho que eu posso. Vamos lá, Abadias. Tudo bem, Eduardo? Que bom falar com você, garoto. Que bom. Olha só, o perdão é algo que ele não é humano. O perdão, ele é divino, né? Mas uma das coisas, quando Deus fala de perfeição, né, em São Mateus, ele fala muito no fato de nós perdoarmos uns aos outros, ou seja, o fato de nós relevarmos uma ofensa. Humanamente falando, a gente não esquece porque vez ou outra a lembrança veio, mas aquela coisa não fere mais o nosso coração. Então, quando nós temos a predisposição de relevar uma ofensa, alguma coisa que alguém fez a gente, isso aí é um perdão. É o perdão. Muito bom, Abadias. Obrigado. Outra pergunta que me veio à mente quando eu comecei a pensar sobre o assunto é: em que condições nós devemos perdoar? Alguém poderia me ajudar? A questão do perdão, ela envolve tanto o perdoado quanto o perdoador, não é? Porque quando quando alguém causa algum mal a você, você não se sente pleno, né? Você fica com aquele incômodo. E o fato de você não liberar perdão, isso afeta... Oi? Isso afeta todos os campos da vida, né? Afeta, inclusive, a saúde, além da questão mental. E, às vezes, quem causou o dano, quem causou o desconforto, não chega para pedir perdão, não é? E nós, como cristãos, às vezes, podemos, né, e devemos dar o primeiro passo ao causador, né, daquele incômodo, a questão do perdão. Não é à toa que, em várias passagens da Bíblia, o próprio Jesus, quando ele exercia a cura nas pessoas, uma das primeiras coisas que ele dizia teus pecados estão perdoados, né? Boa noite, Vitor.
Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos falando sobre o perdão. Nós estamos discorrendo aqui sobre a questão do perdão. Pode prosseguir, Eduardo. Outra pergunta. É fácil perdoar? Olha, como eu disse para vocês, o perdão, ele é algo que vem do coração divino, ele não é um algo humano, não, mas é difícil sim. Até algumas pessoas têm uma dificuldade bem menor, mas de fato perdoar não é fácil, não. Eu acredito assim. Exatamente o que disse. O perdão é algo muito difícil se for pensar nas circunstâncias do nosso coração. É bem complicado, mas quando Deus age, o perdão, ele ocorre. E outra pergunta. Quem nós devemos perdoar? Acredito que a nós mesmos, né, nós devemos nos perdoar também, e aos outros, não é? Quem nos causa o dano, a todos nós devemos perdoar. O perdão a gente dá a quem de fato precisa, né? Aquele que precisa de perdão, a gente precisa ter essa disposição de perdoar. Ou seja, a Mônica falou, né? Não existe aquela pessoa que nós não devemos, né? Todas as pessoas que nos ofendem, princípio, o perdão, porque Papai Céu já falou que se a gente não perdoar, a gente também não é perdoado, não tem jeito. Exatamente. E a última pergunta Deus perdoa todas as circunstâncias? Aí tem aquela questão, né? A gente aprende lá no comecinho que Deus perdoa tudo menos o pecado contra o Espírito Santo. Isso. Bom. Olha, Deus ele perdoa. Olha, Deus ele perdoa todos os pecados. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado não confessado. Esse não tem como perdoar. E Deus perdoa o pecado, mas não perdoa a consequência, né? Não nos livra da consequência. Ele nos livra do pecado, mas não da consequência, né? Exatamente. E a gente também vai entrar um pouco na questão das consequências que o Vitor abordou agora. E eu gostaria de abrir lá em Isaías 43, 25. Já encontraram? 43, 25, né? Isso. Mas eu mesmo sou Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Por aí nós já temos a resposta dessa pergunta. E se a gente for procurar na Bíblia, nós encontramos diversos versos que falam sobre o perdão. Principalmente sobre a relação Deus e o homem. E alguns benefícios que eu encontrei sobre o perdão é que, primeiramente, o perdão ele faz bem a você mesmo. Porque você deixa de se concentrar nas mágoas que você sente em relação ao que aconteceu e você consegue focar em situações positivas sobre você mesmo. Outra situação é que quando você exerce o perdão, você tira um peso das suas costas. E todo aquele estresse que ocorre, que foi gerado por conta de algum acontecimento de alguma outra pessoa, ele acaba. E a gente
todos nós já devemos ter passado por alguma situação que tivemos alguma discussão, alguma briga com alguma pessoa e que a gente ficou um certo tempo sem falar com essa pessoa, e principalmente pelo fato de ser uma pessoa que é importante para a gente, isso deixou a gente incomodado e muitas vezes acaba tirando até o nosso sono. Isso, não é, infelizmente, não é algo que nós queremos passar, mas uma hora ou outra a gente acaba passando, por mais que a gente não queira. E também o perdão, ele oferece uma visão correta dos acontecimentos. A gente consegue olhar os fatos e sem ódio e imaturidade. Que isso é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo e Deus também vai nos dando sabedoria para reconhecer tudo isso. E também nos dá a chance de viver novas possibilidades. A gente consegue se sentir mais livre para abraçar o mundo e até mesmo para poder confiar nas pessoas novamente. E também até mesmo aquela pessoa que nos ofendeu, que nos machucou de alguma forma. E como o Obadias falou anteriormente, sim, a gente tem a capacidade de perdoar, mas só que a gente não esquece. E o fato de não esquecer, eu considero algo muito importante, não por a gente ficar remoendo as mágoas, mas sim para a gente lembrar dessa situação que ocorreu, para a gente tirar uma lição para que ela não ocorra mais. Isso eu vejo assim que foi algo assim que Deus ele teve um cuidado para que a gente não esquecesse dessas situações. Porque já pensou, você está ali, teve algum problema com alguém da sua família. Aí passa um tempo, ali um certo tempo sem se falar, um tempo brigados, aí ocorreu, ali a pessoa viu que ela fez algo de errado, pediu perdão e parou. Ali voltaram a falar normalmente. Aí, sei lá, depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa acaba fazendo a mesma coisa novamente ou algo bem semelhante. E quando isso ocorre, muitas das vezes é porque a pessoa, ela realmente, ou ela esqueceu, ela tem algum problema na cabeça, ou ela né, Vitor? Ou ela não mudou. Na verdade, ela não mudou. E a partir do momento que a pessoa reconhece que ela fez algo de errado, a mudança vem. E para a gente desenvolver o perdão, é preciso que essa lembrança ocorra e com isso a gente vai conseguir seguir em frente. E sobre o perdão, eu consigo ver 3 formas de perdão, que até a Mônica comentou. Primeiro, o perdão de Deus. Segundo, o perdão do próximo, que aqui a gente pode até colocar o nosso perdão em relação ao próximo e o perdão do próximo em relação a gente. E o terceiro, que é o auto-perdão. Sobre o perdão de Deus, a gente já acabou falando aqui algumas coisas. Sim, Deus pode perdoar qualquer coisa, desde que a gente reconheça. Desde que a gente reconheça e que também que a gente confesse os nossos pecados a Ele. E, realmente, o pecado contra o Espírito Santo é algo que não tem como ele perdoar. Até porque, a partir do momento que você não está reconhecendo que aquilo é um erro e você passa a praticar aquilo de uma forma constante e passa a ser algo natural. Inclusive, o nosso cérebro já reconhece aquilo como algo normal para a sua vida. E a partir desse momento, você praticando algo errado e que você não reconhece como um erro, o Espírito Santo não tem como atuar em nós. E o Espírito Santo não atuando em nós, não tem como nós reconhecermos e chegarmos a Deus e pedir o perdão. E eu lembrei de Lamentações 3, 22 e 23. Se puder me ajudar.
Lamentações. Lamentações 3, versos 22 e 23. Na NVI diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu lembrei desse verso porque quando nós temos algo que tem, vamos dizer assim, algum pecado, alguma situação que acaba tirando a nossa paz de alguma forma, e quando nós chegamos a Deus, o fato de nós entendermos que Deus ele é grandioso e que ele é misericordioso, isso traz uma paz para do nosso coração que é algo incrível. E isso faz parte tanto do processo 2, que é o do perdão entre as pessoas, entre nós com o próximo, e também ele é muito importante para o auto-perdão. E se não fosse a misericórdia de Deus sendo renovada a cada manhã, a gente não teria a oportunidade de ser perdoado pelo nosso Criador. Outro verso que eu também lembrei foi o Salmo 51, versos 1 a 3, que foi depois de Davi, quando ele teve o encontro com Batseba e depois ele reconheceu o erro que ele tinha cometido. 51, de 1 a 3? Isso. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui também ele continuando, ele fala o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mas aqui na frente ele fala, cadê? Tinha algum verso? Cadê? Achei. No verso 10 ele também fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui, nesse contexto, a gente, na história, foi quando o profeta Natan tem um contato com Davi, e Davi está ali toda aquela situação de Batseba e mais o guerreiro dele que era fiel a ele, e ele acabou mandando matar. Tudo por conta que ele estava encegueirado pela Batseba. E depois que o profeta Natan falou com ele, ele se tocou do erro que ele tinha cometido. E o peso que veio sobre as costas de Davi foi muito grande, ele reconheceu, e foi quando ele teve a atitude de se prostrar a Deus e de se arrepender e de confessar os seus pecados. E eu imagino que tenha sido difícil até para ele ter se perdoado no momento. Eu creio que ele tenha tido essa dificuldade, porque ele, naquela situação, ele acabou tirando a vida de uma pessoa que era leal a ele. E tanto é só um adendozinho, e tanto é verdade mesmo isso, que ele teve dificuldade de se perdoar, porque quando o profeta chegou com ele, né, o profeta chegou contando uma história. Um cara que tem 100 ovelhas, o outro só tinha uma,
e aí o cara de 100 pegou a que tinha de uma, o que a gente faz com ele? Aí ele mesmo falou, ele mesmo se condenou, dizendo, ele tem que morrer, ele foi irado, né? Ele tem que morrer, como é que faz isso? Então, esse cara é tu. Então, por isso ele mesmo se condenou, antes de até saber, né? Daquele nosso, né? Que todos nós temos, infelizmente, aquele de autojustiça, né? E aí ele mesmo se condenou e aí ele correu, foi para os pés de Jesus, né? Exatamente. E... Pés de Deus, né? Não de... exatamente. E sobre o perdão do próximo, agora já passando para o segundo, eu lembrei de um verso muito famoso que está lá em Mateus 18, 21 e 22. Vinte e 22. Então Pedro Isso. chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Muito obrigado. Exatamente. Aqui o Pedro acabou tendo uma dúvida que eu também creio que outros discípulos tinham na época, e Jesus ele respondeu de uma forma assim que eu creio que não era o esperado para eles no momento ali, principalmente para Pedro, que fez a pergunta. Jesus falou que ele não tinha que perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí você, aqui já pensando, já como nossa mente humana, né? Espera, 70 vezes 7, 490 vezes, como é que eu vou ficar contando quantas vezes eu vou ter que perdoar a quem tá me ofendendo, está me deixando mal? E quando a gente para entender de fato esse verso, Jesus está falando, você tem que perdoar o próximo quantas vezes for necessário. E eu creio até que Pedro, nessa hora aí, ele deve ter falado assim, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7? Achando que 7 era muito, talvez, né? Exatamente. Perdoar 7? Não, 70 vezes. E até porque, naquela época, as pessoas elas tinham o costume de quantificar as coisas. E muitas das vezes eles giravam em torno do número 7. Então, eu vejo que foi até por conta disso que Pedro já chegou usando já o número 7 já para falar assim, não, 7 é o número ideal de vezes que eu preciso perdoar alguém. Aí Jesus foi lá e quebrou mais o paradigma e mexeu com a cabeça de todo mundo. E perdoar o próximo também é algo que não é fácil, mas quando a gente reconhece que a gente precisa perdoar aquela pessoa, às vezes, até mesmo, ou para nós seguirmos em frente, ou até mesmo para a pessoa conseguir seguir em frente, e com a ajuda de Deus a gente consegue. E quando isso me vem à mente, eu penso muito na atuação do Espírito Santo nesse momento. Porque se ele não estiver ali atuando em cada um de nós, a gente não vai reconhecer isso. É a mesma coisa do que eu falei anteriormente sobre o pecado contra o Espírito Santo. Sobre os pecados que não são confessados. Como é que a gente vai reconhecer aquilo se o Espírito Santo não está atuando na gente? E aí acontece de o Espírito Santo estar incomodando a gente ali e falar, você cometeu erro. Seria bom você ir conversar com a pessoa.
E às vezes a gente até ouve de uma forma bem clara, só que a gente está, às vezes, com o coração tão endurecido por conta da situação que a gente acaba tendo um orgulho muito grande para não querer ceder a essa opção. Mas só que Deus vai trabalhando de pouquinho em pouquinho no nosso coração até que a gente decide ir falar com o próximo e resolver essa situação. Outro verso que eu separei aqui para nós hoje foi Miqueias 7, 18 e 19. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficam vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Exatamente. E por meio desse verso eu vou para o terceiro, que é o auto-perdão. Às vezes a gente acaba cometendo algum ato que a gente sente muita culpa e a culpa acaba consumindo a gente. E se a gente não entende que o nosso Criador dos céus e da terra, de todo esse universo, ele pode simplesmente ouvir a gente e perdoar os nossos pecados e esquecer e lançar nas profundezas do mar, se a gente não entender isso, a gente não consegue ter o próprio perdão. E pode falar. Eduardo, sobre essa questão dos pecados, né? Tem aqui uma anotação que diz: não há maior alívio para nós pecadores do que ouvir que os nossos pecados foram lançados no fundo do mar, não é? Quando nos arrependemos dos nossos erros e os confessamos a Deus, Ele nos perdoa e lança para longe de nós os nossos pecados. Ele esquece de cada um deles e os apaga da sua memória, não é? Não importa qual seja. Tudo isso por causa da sua graça revelada em Jesus Cristo. Jesus tomou sobre si as nossas culpas, nossos pecados, e derramou seu sangue para pagar o preço que nós devíamos pagar. Com sua morte e ressurreição, ele conquistou a salvação da vida eterna para nós. Né? Então, assim, é tirar da gente aquele peso, é devolver o alívio e a verdadeira paz que transcende, né, o nosso entendimento. Exatamente. E eu vejo assim que quando ocorre uma situação dessa, a gente tem um processo. A gente primeiro passa pela culpa e depois pelo arrependimento. A culpa, ela consome a gente. Ela vai consumindo a gente por dentro, a gente vai criando um processo de autossabotagem. Mas a partir do momento que a gente passa pro arrependimento, todo esse peso vai saindo. E Deus, só da gente, eu particularmente, alguns meses atrás, eu passei por uma situação que estava me deixando muito mal e eu tive justamente essa dificuldade de me perdoar. E às vezes tinha coisas que
não tinha porquê eu estar me culpando, mas eu estava colocando a culpa em mim. E eu ficava remoendo sobre essa situação e ficava conversando com Deus e ficava procurando entender tudo isso que estava acontecendo comigo. E esse foi um dos versos que me fez entender que, a partir do momento que eu sei, que eu reconheço que Deus, o Criador do Universo, ele simplesmente, quando nós chegamos a ele, nós confessamos o que a gente fez e ele simplesmente apaga, ele esquece e lança nas profundezas do mar, isso tirou um peso das minhas costas. E eu parei de ter esses pensamentos, vamos dizer assim, pensamentos ruins sobre essa determinada situação. E eu creio que tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda não tiveram a oportunidade de entender isso. E eu espero muito que essas pessoas possam entender e também possam conseguir seguir em frente. Amém. E, continuando, eu também fiquei pensando assim, Deus, ele é Pai. E o pai, tanto o pai quanto a mãe, quando o filho ou a filha comete algum erro muito grande, o pai fica muito decepcionado. O pai e a mãe, eles ficam muito decepcionados com seus filhos. Mas você já percebeu que o amor que os pais têm pelos seus filhos são tão grandes que, independente da situação, por pior que seja, os pais sempre perdoam os seus filhos. Não importa o que aconteça. E assim mesmo é o amor de Deus por cada um de nós. Não importa o que a gente tenha feito de errado, mas Deus, ele vai estar ali de braços abertos para ouvir a gente e para perdoar os nossos pecados e para esquecer. E aí eu me lembrei da história não, vamos lá para Lucas 15, com o filho pródigo. Você pode ler, Mônica? Sim. Por favor. Qual versículo você quer? A partir do versículo... Acho que é 11, né? Você quer a parábola toda, né? Tá bem. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa de seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos
começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ele ouviu a música e o barulho de dança. Então, chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora, insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca o desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você não está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então, aqui na parábola do filho pródigo, a gente vê que o senhor tinha 2 filhos e o mais novo decidiu tomar a herança. E a gente sabe que quando o filho recebe a herança é porque o pai já morreu. Então, nesse contexto aqui, ele estava basicamente... fugiu a palavra agora. Ele estava basicamente... Matando o pai, matando o pai. Matando o pai. Eu não queria usar esse termo, eu queria usar outro, mas você conseguiu explicar de uma forma mais simples. Sim, ele estava basicamente matando o pai dele. E isso considerado uma falta de respeito muito grande, principalmente na época. E o pai dele, eu tenho certeza que o pai dele ficou muito chateado, mas mesmo assim, se ele viu ali que se era a decisão do filho dele, então tá bom, aqui meu filho, sua herança, siga em frente, vai fazer o que você quer fazer. E ele foi embora, começou a gastar todo o dinheiro dele, até que chegou um momento que ele ficou sem dinheiro, porque ele agiu de forma imprudente. E foi preciso ele chegar no fundo do poço, estar ali junto com os porcos, para poder ele ver que ele tinha cometido um grande erro, que ele não deveria ter ido embora, não deveria ter pego a herança, não deveria ter matado o pai dele. E inicialmente veio a culpa e depois o arrependimento. E a partir do momento que ele se arrependeu do que ele fez, ele decidiu voltar ao pai dele, pedir perdão pelo que aconteceu, e o pai dele estava ali, todo feliz, de braços abertos, e falou: meu filho, seja muito bem-vindo. E Deus, ele faz assim com a gente também. Tem momentos que nós acabamos nos desviando do caminho dele, em algumas determinadas situações. Tem pessoas que realmente não querem saber de Deus, e até mesmo pessoas que nasceram, cresceram na igreja, chega esse momento da vida que fala assim: não quero mais saber disso. Aí vai embora, vai seguir o mundo. Aí lá na frente ocorre alguma situação que deixa a pessoa numa situação bem difícil e ela passa a reconhecer tudo isso. Passa a ver que tem certas atitudes que ela tomou e que ela não deveria ter tomado, e ela vê que a solução para aquele problema é basicamente tornar o pai, se reconciliar com ele, pedir perdão e manter a sua comunhão com ele. E isso não é fácil.
não é fácil para nenhum de nós. E até mesmo sobre essa história, sobre essa parábola, eu lembrei de uma história que eu acompanhei recentemente. Tinha uma família que frequentava uma determinada denominação e os filhos cresceram na igreja. Os pais sempre foram muito fiéis a Deus. E chegou um momento que, infelizmente, eles encontraram inconsistências com a doutrina que a igreja ali pregava. E quando eles reconheceram isso, eles decidiram sair e encontrar outra igreja. E quando isso aconteceu, o filho mais novo, ele acabou se rebelando. O pensamento dele era: se tudo o que eu aprendi desde pequeno, que eu considerava como verdade, hoje eu vejo que não é a verdade, como é que eu vou acreditar em outras coisas? E tanto é que sempre quando alguém procurava chegar perto dele para falar sobre a Bíblia, ele recuava. Mas às vezes ele até ia, mas só que quando ele ia debater sobre, ele batia de frente com as pessoas. E os pais dele, sempre com muito amor e com muito carinho, procuravam mostrar para ele que não era por esse caminho que ele tinha que seguir, que apesar deles terem passado por essa situação, ele tinha que estar em contato com Deus, tinha que estar procurando a Deus e ter a comunhão com ele, mas só que ele chegou esse momento de rebeldia, ele não quis saber. E os pais sempre oravam por ele, principalmente a mãe, uma verdadeira mulher de oração. E qualquer pessoa com quem ela chegava, ela falava sobre o filho dela, mesmo sabendo que o filho dela estava nessa situação, mas ela sempre falava do filho dela com muita alegria e muito orgulho. E ela sempre falava que ela estava orando por ele. Infelizmente, agora, devido à pandemia, ela faleceu. E o filho dela ficou muito abalado com a situação, ficou muito triste mesmo, porque era algo que ele não imaginava, que era perder a mãe dele, alguém que ele tanto amava e que cuidou dele com muito amor e muito carinho. E desde que ela faleceu, ele reconheceu que para ele ver a mãe dele novamente, ele precisaria voltar a estar mais próximo de Deus. E quando ele tomou essa decisão, ele seguiu em frente, mas ele seguiu de cabeça e ele seguiu firme. E assim, ele era o tipo de pessoa assim, que muitos olhavam para ele e ficavam assim: vai ser uma luta grande para cada um de nós aqui para conseguir ajudar ele a tomar essa decisão, né? Porque a gente já estava trabalhando com ele há pelo menos uns 3 anos. E a gente procurava envolver ele em tudo que era atividade. Tudo que vocês imaginarem, a gente procurava envolver ele. Inclusive, quando eu o conheci, foi justamente pela mãe dele. A mãe dele chegou comigo falando sobre o filho e sempre falava: o dia que meu filho voltar para cá, para a cidade, eu quero que tu conheça ele e faça amizade com ele. E desde da semana que ele chegou na cidade, eu acabei me aproximando dele e fiz uma amizade muito forte com ele. E a gente sempre conversou muito sobre muitos assuntos. E quando a gente também chegava sobre esse assunto, eu via a relutância dele de voltar para os caminhos do Senhor. E depois que ele perdeu a mãe dele, todo mundo viu a mudança dele. E era nítido a vontade dele de voltar para os caminhos do Senhor e também principalmente de reencontrar a mãe dele.
eu tive a oportunidade de estar junto nos estudos bíblicos com ele. E ontem à noite, graças a Deus, ele se batizou. E foi, assim, um momento único. Além de ter sido o batismo dele, também foi o dia do aniversário dele. E ele estava muito feliz ali pela decisão dele, mas também ele estava muito triste, porque foi o primeiro aniversário dele que ele passou sem a mãe dele. E quando eu lembro do dia do enterro da mãe dele, foi de partir o coração, de ver ele naquela situação, não só ele, como a irmã. O pai dele, infelizmente, não pôde participar, porque estava se recuperando ainda do Covid na época. Eu lembro que eu olhei para ele e eu falei, cara, independente da situação, eu vou estar sempre aqui contigo. E eu sabia que aquele momento era o momento que ele mais ia precisar, não só da minha amizade, mas também da amizade das outras pessoas que estavam ao nosso redor. E a gente, literalmente, a gente abraçou ele e procurou cuidar dele. E agora veio o fruto disso. E eu dou glórias a Deus por hoje ele ter tomado a decisão de estar batizado e de estar seguindo nos caminhos do Senhor. E mesmo ele sendo criado na igreja, ele não era batizado, né? Não era. E agora, voltando aos três pontos que eu falei. Eduardo, Oi, só pode falar. ele está em Brasília ainda ou ele voltou para Manaus? Manaus. Rapaz, eu orei muito por esse rapaz, meu pai do céu. Que bom, fiquei muito feliz de saber. Nossa. Eu vou te mandar as fotos depois, Obadias. Me manda sim. Valeu, obrigado. O Obadias acompanhou um pouco dessa história. O Obadias frequentava o pequeno grupo dos pais desse meu amigo. E ele sabe como foi grande essa luta. Nossa, meu Deus, eu fiquei feliz de saber. E o quanto a mãe dele orava por ele, né, Obadias? Verdade. E agora, voltando aos os três tipos de perdão que eu identifiquei, que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu consigo ver algumas semelhanças e algumas diferenças entre eles. A semelhança é que o perdão ocorre em cada um dos três, o perdão de Deus, o perdão do próximo e o auto-perdão. Só que, independente disso, o que ocorreu tem alguma consequência. Então, os nossos atos, eles sempre vão gerar consequências, apesar de o perdão ocorrer, as consequências elas vão vir. Então, pode ser algo pequeno, mas também pode ser algo muito grande. E já a diferença é que quando ocorre o perdão de Deus ele esquece, mas o homem ele acaba lembrando. E também, como eu falei anteriormente, o homem lembra, mas para servir de lição, para que isso não ocorra novamente. E até mesmo a lição da Escola Sabatina desse trimestre, que a gente estudou sobre Deuteronômio, faz muito essa questão de fazer a gente lembrar de quem Deus é e também da gente lembrar do que ocorreu no passado para que a gente não cometa os mesmos erros hoje em dia e para que a gente não tenha outros ídolos. Porque, infelizmente, quando a gente menos espera, tem algo na nossa vida que a gente acaba dando tanta prioridade que acaba sendo um ídolo para a gente. Às vezes pode ser o trabalho,
pode ser o dinheiro, pode ser até mesmo um relacionamento. E isso acaba tendo uma grande influência na nossa vida e isso acaba atrapalhando muito a nossa espiritualidade. E a gente deve ter muito cuidado em relação a isso. E também, sobre esse assunto, eu tenho um outro testemunho que já agora é algo meu. Não sei se vocês lembram, mas, se não me engano, foi no início do ano, o meu pai teve a oportunidade de pregar aqui no PG e contou sobre a nossa história. Então, assim, só relembrando, meu pai, ele foi pai de santo por mais de 30 anos e quando foi no dia do meu batismo, em 2016... Ah, é teu pai, é? Exatamente. Seu Eduardo. E quando foi no dia do meu batismo, ele invadiu a igreja com o objetivo de impedir o meu batismo. E depois de toda essa situação, 15 dias depois, Deus usou grandemente um tio nosso e conseguiu mostrar para o meu pai que ele deveria ir para os caminhos de Deus e conhecer esse Deus que nós conhecemos, esse Deus misericordioso. E foi depois de 15 dias dessa situação que meu pai dobrou os joelhos pela primeira vez e conversou com Deus. E foi quando ele começou a pedir perdão pelos pecados dele. E, como vocês sabem, meu pai se batizou, minha mãe também. Só que nesse período, principalmente o período da minha conversão, foi um período muito conturbado para a minha família. Porque meu pai não aceitava a minha decisão, meu pai também não aceitava a decisão da minha mãe, e a gente viveu uma grande guerra aqui. E imagina, no período da minha adolescência, uma coisa assim, que eu sempre tive muito medo, que era justamente de ver meus pais separados, e eu acabei passando por isso na época. E isso me machucou muito, muito mesmo, na época. E eu fiquei muito chateado com ele, porque ele acabou saindo de casa 2 vezes, e na primeira vez, quando ele saiu de casa, ele não chegou comigo e falou. Ele simplesmente saiu, e eu acabei sabendo depois de 3 dias que ele havia saído de casa, porque ele havia me mandado um vídeo explicando tudo, explicando os motivos dele para ele ter saído de casa. E aquilo gerou uma revolta muito grande em mim. Eu acabei passando, se não me engano, cerca de 2 meses sem falar com ele. E eu não conseguia perdoar meu pai por conta disso. E mesmo até por conta das situações que eu e minha mãe passamos aqui, e a gente acabou se isolando de muitas pessoas, porque a gente não sabia como falar para as pessoas pelo que a gente estava passando. E também a gente não sabia quem a gente poderia falar também para nos ajudar na época. Então a gente só ficou quietinho na nossa e recorreu a Deus. E Deus foi mostrando o caminho que a gente tinha que seguir, foi mostrando as pessoas que poderiam nos ajudar. E hoje, graças a Deus, minha família toda serve ao Senhor. Só que eu vi que desde essa situação, a minha relação com meu pai teve uma grande quebra. E por mais que eu visse meu pai com a sua mudança genuína, ele procurando dar o melhor para ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom servo de Deus, ser um missionário, eu via que a minha relação com ele estava quebrada e, assim, acontecia muitas vezes de eu ter discussões com ele que eram desnecessárias. E eu acabava criando esses problemas.
eram problemas que eu criava na minha mente e quando eu vi, eu colocava a culpa nele. Mas a verdade era que eu não tinha perdoado ele de fato pelas coisas que haviam acontecido na época. E quando foi no final do ano passado, meu pai, no Natal, inclusive, ele pegou Covid e ficou bem mal. E quando eu vi ele naquela situação, e eu também acabei levando ele para o hospital e acabei ficando, esperando ele lá na frente do hospital, quando eu me vi naquela situação, eu fiquei desesperado, porque eu acabava sentindo tanta raiva do meu pai, que nem eu mesmo entendia aquilo. Eu não entendia porque eu sentia tanta raiva dele. E, e eu vi que a qualquer momento eu poderia acabar perdendo meu pai. E eu senti um medo muito grande de perder ele. Mas só que eu também não tinha a coragem de chegar com ele e também de pedir perdão para ele. E, e eu lembro que eu quase surtei nesse período. E graças a Deus, meu pai ele melhorou. E hoje ele está bem, vive em missão. Só que, apesar daquela situação ter sido algo assim que me confrontou muito, eu também não tive a coragem de chegar com ele e pedir esse perdão. E isso foi me incomodando ao longo dos meses. E quando foi mais ou menos em agosto, ocorreu uma situação comigo que me desestabilizou muito emocionalmente. Foi uma outra situação, mas só que essa situação abriu os meus olhos. Que eu via que eu tinha muito esse atrito com meu pai, que eu falava muito dele, reclamava muito dele, mas só que, na verdade, o que eu reclamava dele, na verdade, era o que eu fazia. E nesse momento, quando eu reconheci isso, eu vi que eu não tinha por que ter raiva do meu pai, eu não tinha por que tratar ele da forma que eu tratava. E foi quando eu decidi chegar com ele e pedir perdão. E quando eu cheguei com meu pai, eu pedi o perdão dele e eu abracei ele na hora, foi um peso nas costas que saiu, que foi incrível, sério. E depois dessa situação, o meu relacionamento com meu pai mudou totalmente. Totalmente. Hoje eu consigo ver o meu pai como um amigo. E tanto é que depois dessa situação, até mesmo as brigas que eram muito recorrentes, elas cessaram. E eu falo para vocês que o poder do perdão é algo inexplicável. E eu tive essa oportunidade de sentir isso. Primeiro, de me perdoar, de receber o perdão de Deus e também de receber o perdão do meu pai por o que ocorreu. E ele também chegou comigo e ele me pediu também perdão por muitas das vezes ter falado coisas que ele não devia ter falado, até mesmo na época que ocorreu tudo. A gente não tinha parado para conversar, e isso já tem o que ser feito de 5 anos, 6 anos. E a gente nunca tinha parado para ter essa conversa. E foi nesse dia que eu parei que eu reconheci tudo isso, que eu pedi perdão do meu pai, foi também quando eu perdoei ele e ele me perdoou. E isso mudou as nossas vidas. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com 2 versos. O primeiro está em Mateus 6:15.
Mateus 6. Na verdade, 6, 14 e 15. Um complementa o outro. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, aqui, o próprio Jesus, ele nos diz o que nós devemos fazer. Nós devemos perdoar essas pessoas, por mais que elas tenham nos feito mal, e por mais que doa. E a gente sabe que é algo muito difícil para a gente. Às vezes leva tempo, como no meu caso levou anos. Mas a partir do momento que a gente consegue perdoar e que a gente é perdoado, a gente também tem a oportunidade de Deus também perdoar a gente pelo que nós fazemos e que a gente acaba se arrependendo. Outro verso está lá em Salmo 32, 1. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Amém. Que todos nós possamos ter essa oportunidade de ser perdoados pelo nosso Deus e que Ele possa transformar a vida de cada um de nós. E o conselho que eu dou para cada um que está aqui, que está assistindo ou que vai assistir posteriormente, é que você não perca tempo para perdoar alguém que tenha ofendido você, que tenha machucado você. Porque se você deixar isso levar adiante, isso vai acabar consumindo você de uma forma enorme que você não imagina. E outra, a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Então, por exemplo, no meu caso, se meu pai tivesse morrido em dezembro, e como é que ia ficar a minha situação? Eu não ia ter a oportunidade de chegar com ele e de pedir perdão e também de perdoar ele pelas coisas que ocorreram no passado. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem tempo para a gente chegar com as pessoas que nós amamos e até mesmo aquelas que nós não amamos e que acabam nos machucando muito, para nós conversarmos e nos reconciliarmos com essas pessoas. E também nós temos que aproveitar o tempo que nós temos também para nós nos reconciliarmos com Deus. Muito obrigado e tenham todos uma ótima noite. Bom descanso. Obrigada, nós, não é, Eduardo? Muito, muito, muito obrigada pelas palavras, pelo seu testemunho, né? A história do Eduardo Pai a gente já conheceu aqui, que ele já esteve conosco aqui também. E sobre essa questão do perdão, é algo de fato que abrange nós em todos os nossos relacionamentos, né? Quer seja com Deus, quer seja com os nossos familiares com quem a gente convive, no setor de trabalho, em vários pontos, em vários aspectos da nossa vida. E o que vale para nós hoje é lembrar de que o Senhor do perdão, não é? Ele prometeu nos perdoar. Ele nos prometeu lançar no fundo do mar e esquecer. Nós não merecíamos, nem merecemos o perdão de Deus, mas Deus não economizou o seu amor por nós e nos abençoou com sua graça. O Senhor lança nossos pecados no fundo do mar, porque Ele nos ama. Essa é a graça do nosso Deus, que
que não nos nega uma nova chance e proporciona que possamos viver com alegria, que possamos praticar. O perdão, ele é uma prática, ele deve ser diário. E como bem o Eduardo colocou, saindo um peso, né, das suas costas, quando ele liberou o perdão ali para o seu pai, vamos viver a leveza e a paz que traz o perdão. Alguém tem mais alguma colaboração? Oi, eu gostaria de falar alguma coisa assim. À vontade. Assim, eu falei desde o início que o perdão ele não é humano. O ser humano não tem condição de perdoar ninguém porque a gente tem uma natureza muito ruim. E a diferença do perdão de Deus é que o profeta Miqueias, ele diz que quando Deus ele perdoa, ele pega os nossos pecados, nossas iniquidades e ele joga na profundidade. E é tão interessante isso, né? Ele podia ter usado para jogar no espaço. O espaço homem já foi. Mas lá embaixo, lá nas profundezas mesmo, lá até hoje ninguém conseguiu chegar lá, porque a pressão é muito grande, né? Então, ele fez questão de colocar lá, porque lá ninguém vai mexer. Mexe, é para esquecer mesmo. A gente precisa estar bem com Deus. O evangelho ele é uma cruz, né? Horizontal, né? Verticalmente, nós temos que estar bem com ele, porque senão horizontalmente nós vamos estar mal com os outros. Se a gente estiver bem com Deus, a gente prepara o nosso coração para essas coisas que vão acontecer. Porque se a gente estiver mal, né? Não estivermos bem com ele, nós não vamos estar bem com ninguém. Quando acontecer esses problemas e que a gente precisar de perdoar de fato, a gente não vai conseguir. A gente precisa nos precaver essas coisas, sendo comunhão com Deus. Aí as coisas ficam mais fáceis. Não vamos dizer que é simplesmente fácil. Não, a coisa fica mais fácil, porque quando o Espírito Santo está conta do coração da gente, a gente consegue perdoar. Nós deveríamos fazer como Deus, esquecer. Mas, infelizmente, de vez em quando vem a lembrança daquela coisa que aconteceu, mas quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca esse amor no nosso coração e a gente consegue relevar as coisas ruins que fizeram com a gente no passado. Isso aí. Bom, Péricles está aí, não é? Conseguiu chegar a tempo. Gostaria de convidá-los aos presentes aqui na sala, aos que vão assistir esse filme, esse vídeo depois pelo YouTube. Quinta-feira, continuam os milagres de Jesus. O pastor Braguinha vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. É o assunto da próxima quinta-feira, quinta com Péricles Ramos. Não percam. E agradecer a presença de cada um de vocês, né, de estar conosco. Sim, Vitor. Pode abrir seu microfone. Não, é rapidinho. Só primeiro para agradecer, né, o Eduardo, esses ensinamentos que ele trouxe aí, compartilhar com a gente, e principalmente por ele ter, assim, aberto o coração dele, contado o testemunho dele, porque tem muita gente que não tem coragem, né, que até porque não é uma coisa muito, 10 anos atrás, não, é um negócio um pouco, assim, meio que recente ainda, mas ele teve essa coragem, abriu o coração dele, derramou aqui para a gente esse testemunho, e que esse testemunho que sirva, né, de incentivo para muita gente que vai assistir, que sirva, que nos dê um ânimo, né, para quem está passando por uma situação parecida, né, a gente sabe que tem muita gente, né, que passa por essas coisas e fica sem saber o que fazer, sem saber com quem compartilhar, e muitas das vezes um testemunho desse serve para encorajar, né? Encorajar a gente a buscar essa reconciliação. E então agradeço muito, e eu lembro, eu estava presente no PG que seu pai participou, eu compartilhei a história dele, que é muito legal também, e é uma figura também. Um grande abraço para ele também, e mais uma vez obrigado aí pela palavra que você trouxe e por compartilhar a sua história. Obrigado. Ele não foi orgulhoso, né, Vitor? Porque, em muitos dos casos, a pessoa se enche de orgulho, se põe na razão e acha que não merece liberar perdão para ninguém. Então... E tem gente assim que
acha que é pecado, acha que fica fraco, se sente fraco dando perdão ou expondo uma história, um testemunho, se sente fraco, né? O pecado é justamente esse, é querer ser um super-homem, ser Deus à frente dos homens, né? E a gente ser gente, né? Mostrar que a gente é gente, cheio de mazelas, defeitos, mas que a gente busca acertar, isso é divino. Isso mostra que a gente está com o coração apontando num caminho certo e tentando buscar aquilo. Isso é muito bacana. A humildade do reconhecimento, né? Tem uma coisa interessante, gente, é que um testemunho ele tem mais valor e é mais forte do que 1000 palavras ou 1000 sermões. Então, esse testemunho fortalece, nos ajuda a compreender melhor o perdão e vivemos também o perdão, né? Porque, como parece uma história mais próxima da gente, né, a gente tem mais facilidade, né, de assimilar. Exatamente isso. Bom, queridos, mais uma vez, gratidão pela presença de cada um de vocês. O Ale também, que deve assistir depois, está em missão agora. Vamos continuar com os nossos nomes de oração. Vou repetir aqui os nomes por quem viemos orando, Péricles, para que você possa estar orando conosco também. A Lídia Vasconcelos, pela recuperação dela. Rosângela, que se submeteu a uma cirurgia hoje. A minha tia Solange, depressão, recuperação do pastor Marcondes Ferreira e os projetos de vida do nosso amigo Obadias. Que Deus vos abençoe. Entrego a palavra ao Péricles, mais uma vez agradecendo aqui o espaço, não é? Que Deus continue abençoando você, abençoando o seu ministério e abençoando a sua vida nas estradas por aí. Levanta a palavra de Deus, Vitor. Não, é só para mencionar aqui que hoje o livro já chegou e hoje foi entregue à vencedora do sorteio daquela vez. Demorou, né? Mas chegou. Chegou ainda antes do Natal. Aí. E ela agradeceu. Depois eu vou ter uma conversa lá em casa, né? Porque o rapaz que foi entregar o livro ganhou um açaí. Esse açaí não chegou aqui na minha casa também, né? Então, tem alguma coisa errada aí. Mas que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eduardo, você encerra para nós com oração? Gente, queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e, como eu falei no início, quando o Alessandro me fez o convite, eu parei para pensar porque eu não tinha a mínima ideia sobre o que falar. Não tinha a mínima ideia. Eu comecei a orar sobre e foi numa programação que eu fui, acho que tem mais de uma semana já. Tem mais de uma semana. E nessa programação, durante a ministração que eu ouvi, do nada, sabe quando a mente clareia assim, pô, é isso. Aí eu fiquei, cara, vou falar sobre o perdão. E logo em seguida eu já mandei mensagem para o Alessandro, já tem o tema e já pensei um pouco sobre, eu falei, a minha linha de raciocínio vai ser essa. E fui orando sobre, fui procurando pesquisar um pouco mais sobre o tema para poder trazer essa mensagem a vocês hoje e graças a Deus deu tudo certo. Obrigado. Amém. Agora vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nesse momento te agradeço, Senhor, pela mensagem que foi passada aqui, que foi transmitida a cada um de nós, que possa chegar aos nossos corações, Senhor, e que Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada um de nós, Senhor, para que nós possamos praticar o perdão. Nós sabemos que muitas das vezes é algo muito difícil de nós exercermos, de nós praticarmos,
porque muitas das vezes nós nos sentimos culpados ou nós nos sentimos muito machucados, Senhor, pelo que outra pessoa acabou fazendo com cada um de nós. Nós sabemos que Tu és misericordioso e que Tu nos dás a oportunidade, Senhor, cada dia, de sermos perdoados e de pedirmos perdão, Senhor, não só para Ti, mas também a outros. Também temos a oportunidade de perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem e que nos machucam, Senhor. Que a gente não possa perder tempo, Senhor, e que nós possamos ter um bom relacionamento com cada um, Senhor, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, e que aquela pessoa que, porventura, Senhor, nós possamos ter algum problema, nós possamos nos reconciliar, Senhor. É isso que eu peço, Pai, e também o Senhor possa receber, Senhor, os pedidos de oração que foram feitos anteriormente, que o Senhor possa atuar sobre cada um deles e que o Senhor também possa nos trazer um bom descanso, Senhor. Isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, Deus nos abençoe e até quinta-feira, quinta com Péricles Ramos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.